Hoje vamos falar sobre esse tema, que é a proposta da casa, falar sobre mediunidade, que é um dos principais instrumentos para a transformação do indivíduo, para a nossa transformação. Infelizmente, a mediunidade ainda é, para muitos, uma ilustre desconhecida. Como há irmãos nossos, inclusive no meio espírita, que desconhecem os objetivos da mediunidade, que desconhecem para que ela serve, que desconhecem qual é o papel do médium. Então é sobre isso, é tentando jogar um pouco de luz sobre essas dúvidas que nós estamos nos propondo, na medida das nossas condições, trazer essa temática para o estudo de hoje. Nós aprendemos de que as palestras espíritas, elas precisam atender a pelo menos dois objetivos. Um deles é instruir e o outro é consolar. Mas o consolo também vem pela instrução. Não por acaso que o Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos exorta a nos instruirmos. Espíritas, amai-vos, primeiro ensinamento. Instruí-vos, o segundo ensinamento. Então, o espírita que não gosta de se instruir, deve repensar o seu gosto. O médium que não se dedica ao estudo da mediunidade, deve repensar seu comportamento. O espírita, de maneira geral, mas o médium em particular, carece de instrução, carece de orientação. É bom lembrar que quando Kardec publicou a primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1857, numa espécie de coletiva de imprensa, ele foi questionado sobre o que seria aquilo que ele estava propondo com aquela obra. Era uma religião nova? Era uma seita? O que era aquilo que o Kardec estava propondo? E o Kardec deu uma resposta que consta no livro O que é o Espiritismo, dizendo que a doutrina espírita, que é o Espiritismo, é uma ciência de observação e uma filosofia com consequências morais. Precisamos parar e pensar sobre a profundidade dessa resposta de Kardec. O que é uma ciência de observação? Por que é uma ciência? É uma ciência porque tem um objeto de estudo e métodos específicos para estudá-lo. Por que é uma ciência e ao mesmo tempo não é considerado uma ciência pelas nossas academias de ciência? Por uma razão muito simples. As academias de ciência, elas têm por objeto de estudo a matéria e tudo o que lhe diz respeito. Então, ciências como a matemática, a física, a geografia, a história, a medicina, o direito, enfim, todas as ciências acadêmicas têm como objeto de estudo a matéria e seus efeitos. Mas o que o Kardec estudou a partir da dança das mesas em Paris, não tinha nada a ver com matéria. O objeto de estudo era outro, era o espírito. E sendo o espírito o objeto de estudo, não poderia seguir os métodos definidos pelas ciências materiais. Daí o Kardec ter definido métodos específicos para se estudar o espírito. Daí ser, sim,
a doutrina espírita uma ciência, com métodos específicos para estudar um objeto específico. E por que também é uma filosofia? Qual é o papel da filosofia? É questionar. São 3 as irmãs que conduzem as ciências do mundo: ciência, filosofia e religião. Qual o papel de cada uma? Papel da ciência, o papel da filosofia, perguntar. O papel da filosofia é levantar questionamentos, o porquê das coisas. Qual é o papel da segunda irmã, da ciência? Responder às perguntas, às questões levantadas pela filosofia. E qual é o papel da religião? Sublimar as perguntas e as respostas conseguidas. E o Espiritismo tem tudo isso em si só. Se observarmos a sequência das 3 primeiras obras publicadas pelo Kardec, nós temos a filosofia na primeira obra, Livro dos Espíritos. 1019 perguntas e respostas. Naquele livro contém toda a filosofia espírita, onde o Kardec levanta as grandes questões que podem explicar as razões da existência humana sobre a Terra e fora dela. Qual foi o próximo livro publicado pelo Kardec? Livro dos Médiuns. Vem a ciência para responder às questões levantadas pela filosofia no Livro dos Espíritos. Então a filosofia está no Livro dos Espíritos e a ciência está no Livro dos Médiuns. Qual o terceiro livro publicado pelo Kardec? O Evangelho segundo o Espiritismo. A face religiosa da doutrina que vem sublimar as perguntas e as respostas levantadas nas 2 primeiras obras. Então, quando nós falamos de mediunidade, nós estamos falando de ciência espírita. Daí a necessidade de estudarmos, para sermos mais efetivos nos nossos trabalhos mediúnicos. Mas alguém pode levantar a questão: eu tenho uma vizinha que ela nunca foi num centro espírita, nunca leu o Livro dos Médiuns, e ela é médium. Ela tem um quartinho na casa dela, onde ela dá passividade, recebe lá os seus mentores. Isso não é mediunidade? De acordo com José Herculano Pires, no livro O Espírito e o Tempo, considerado o 7º melhor livro espírita do século XX, ele vai dizer que mediunidade exercida sem estudo não é exatamente mediunidade sob a ótica espírita. Ele chama isso de mediunismo. Porque a faculdade mediúnica, natural ao ser humano, existe desde todos os tempos. Os pajés já desempenhavam as suas faculdades mediúnicas nas tribos. As pitonisas no Antigo Egito já faziam uso das suas faculdades mediúnicas. E por aí vão inúmeros exemplos de práticas mediúnicas antes da doutrina espírita chegar para nós. Mas eram faculdades que eram trabalhadas sem o devido conhecimento de causa. E a gente já sabe hoje, com os estudos do Kardec, que quando o médium não tem domínio sobre a sua mediunidade, o que é que acontece? Ele passa a ser dominado pelas entidades que queiram utilizar-se da sua faculdade mediúnica sem o devido controle de qualidade e de execução. E é para isso que nós precisamos estudar, para que nós não nos tornemos joguete, marionetes
nas mãos dos espíritos em função do nosso desconhecimento sobre faculdade mediúnica. Porque, na verdade, o que é a mediunidade senão uma janelinha que se abre entre dois mundos? Imaginem um muro, onde de um lado estão os encarnados e do outro lado estão os desencarnados. O que é a mediunidade? É uma janelinha que se abre nessa parede e permite a comunicação entre os dois mundos. Tem uns que tem uma janelinha bem pequenininha, só dá para olhar assim. Tem outros que tem um janelão. Qual é o problema então? Aqueles que têm uma janelinha maior e não cuida da janelinha, o que é que acontece aqui em Goiânia quando a gente deixa a janela da nossa casa aberta, principalmente no final da tarde? Entra o quê? Pernilongo, né? Entra pernilongo, entra mosquito, entra até mosquito da dengue, entra até ladrão, né? Esse é o problema quando nós não cuidamos da nossa janelinha mediúnica. Entra o que nem sempre a gente quer que entre. Então, quando a gente fala de educação mediúnica, que vem pelo estudo da mediunidade, pelo estudo do Livro dos Médiuns e de outras obras complementares, nós estamos falando do cuidado que precisamos ter para tomar conta da nossa janelinha. Porque a mediunidade em si, ela é inerte. Mediunidade não é nem bom, nem ruim. Bom ou ruim é o que nós fazemos com ela. Então, hoje em dia, desde sempre, mas hoje em dia, no que nós vemos de pessoas sofrendo por não cuidarem da sua janelinha, pessoas desorientadas, com problemas de comportamentos atribuídos muitas vezes a questões psicológicas, até psiquiátricas, que na verdade são consequências da mediunidade desorientada, deseducada. Na sua janelinha está entrando influências que ele não percebe. Ele não está nem aí, mas as influências estão entrando. Quantas vezes a gente não vê nas reportagens pessoas que se tornaram assassinas, cometeram assassinatos, e quando são entrevistadas eles dizem: eu não sei como é que eu fiz isso. De repente eu senti uma vontade muito grande de fazer aquilo e fiz. E depois se arrepende. E tantos outros exemplos de mau uso da faculdade mediúnica pelo simples fato de se ter descuidado daquela plantinha que recebemos quando aqui encarnamos, que deveria ser um instrumento para praticarmos o bem, e por nossa incúria, por nosso descuido, muitas vezes pela nossa preguiça, não cuidamos bem da nossa janelinha, e quando a gente menos percebe, a nossa casa mental está cheia de pernilongos espirituais. Então esta é uma das importâncias, das necessidades de estudarmos mediunidade, para que cuidemos bem desse instrumento de trabalho que nós recebemos ao reencarnar e que muitas vezes não cuidamos bem dele. Então, como nós acabamos de comentar, a mediunidade é um instrumento para reequilíbrio psíquico e espiritual e exige estudo e conhecimento doutrinário. Certa vez, num grupo de estudo mediúnico, comentando que todos, a maioria, se não todos os médiuns, poderíamos dizer todos,
Todos os médiuns, os mais ostensivos principalmente, são espíritos falidos que recebem a mediunidade como um instrumento de trabalho para avançarem no seu processo de aprimoramento. Dito isso, um colega levantou a mão e disse assim: Ricardo, então, eu que não tenho mediunidade ostensiva nenhuma, quer dizer que tô quite? Não tenho nada estou positivo na contabilidade espiritual. E eu falei para ele: talvez não. Talvez você não tenha chegado ainda ao ponto de merecer receber este instrumento. E aí eu inventei na hora o seguinte exemplo. Inventei, maneira de dizer, né? Certamente alguém me buzinou. Imagine um correntista de um banco. E esse correntista andou pegando vários empréstimos nesse banco e chegou a um ponto que se enrolou e não está conseguindo pagar as faturas. O gerente do banco, preocupado com ele, chamou-o para conversar e disse assim: Ricardo, eu estou vendo aqui que você tem muitos débitos a saldar aqui no banco e você não está conseguindo. Eu acho que nem tão cedo você consegue resolver isso aqui. Eu quero te fazer uma proposta. Você não quer antecipar, você não quer resgatar as parcelas atrasadas prestando serviço para o banco, para outros correntistas? E aí eu digo assim: mas o que é que eu posso fazer? Que trabalho, que serviços eu posso fazer para o banco? E o gerente diz assim: não se preocupe com isso. Eu vou arrumar aqui uma maneira e o banco vai te fornecer instrumentos para que você consiga, pouco a pouco, ir saldando sua dívida. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu trabalho de 8 da manhã às 18 horas. E o gerente diz: não se preocupe com isso. Você não vai precisar parar de trabalhar. Você pode fazer essa prestação de serviços à noite, depois do expediente. Você pode fazer essa prestação de serviço nos finais de semana, nas horas vagas. E aí eu digo: tá bom, eu aceito. E aí o gerente do banco me dá esse instrumento que se chama mediunidade. A gente reencarna e no momento oportuno o instrumento começa a se fazer presente na nossa vida. E o próprio gerente do banco, ele vai fazendo surgir as oportunidades para a gente conhecer o instrumento, treinar como lidar com aquele instrumento, como operá-lo. E quando a gente está mais ou menos pronto, a gente começa a trabalhar e resgatar as faturas atrasadas. E o colega falou: tá, mas e eu? Onde é que eu entro? Eu disse: talvez, quando o gerente te chamou para fazer essa proposta, você disse assim: não, eu já trabalho de 8 da manhã às 6 da tarde, eu não quero trabalhar fora do expediente nem final de semana não. Deixa como está. Depois eu vejo como é que eu resgato essas faturas. O gerente respeita o nosso livre-arbítrio. Então o gerente disse: tudo bem, então você vai reencarnar sem os instrumentos. Mas a dívida continua e só cresce. Então esta metáfora, para mostrar para os médiuns por que eles nasceram com esta faculdade mais ostensiva. É a oportunidade que nós estamos recebendo para apressar os nossos resgates com o banco da espiritualidade. Então vamos trabalhar. Mas antes de começar a trabalhar, vamos nos preparar
para que possamos prestar o melhor serviço possível. Mas para o desempenho dessas funções, nós precisamos de uma coisinha chamada compromisso, comprometimento. E para que nós tenhamos compromisso com a mediunidade, é imprescindível que nós compreendamos o que é a mediunidade, para que é que ela serve, a que se destina, qual é o objetivo. Que nós saibamos interpretar bem esta oportunidade de trabalho e que nós identifiquemos intencionalmente qual é o nosso papel nessa tarefa. Por exemplo, eu comecei a fazer palestra espírita na década de 90. E como foi que eu comecei a fazer isso? Eu frequentava uma casa espírita lá em Recife, o Cenáculo Espírita Casa de Maria. E eu já estava há algum tempo na casa ali, ajudando uma coisa ou outra. E certa noite, eu cheguei para a palestra e o Fernandinho, que era o presidente da casa, já desencarnado, estava nervoso, ele estava preocupado. E eu cheguei e disse: algum problema, Fernandinho? O que está acontecendo? E ele falou: meu irmão, está faltando 15 minutos para começar a palestra e o palestrante não chegou ainda. E eu falei assim: não se preocupa, Fernandinho. Sabe aquelas respostas, aqueles clichês que a gente usa, né? Te preocupa, Fernandinho. A espiritualidade há de dar um jeito. E Fernandinho disse: tenho certeza disso, meu irmão. Tenho certeza disso, que a espiritualidade há de dar um jeito nisso. Passaram-se os minutos. Quando faltava 2 minutos, lembrando que naquela época não tinha celular ainda, né? Não tinha como avisar. Faltando 2 minutos para começar a palestra, Fernandinho disse assim: meu irmão, eu acho que a espiritualidade já deu um jeito. Eu digo: eu não te falei, Fernandinho? Que bom. Venha comigo, meu irmão, me ajude aqui. Eu falei: claro, Fernandinho, eu vou te ajudar. E ele pegou na minha mão e me levou assim na direção do púlpito. Era uma mesa que ficava assim um pouco mais alto do que a plateia. E eu fui pensando: meu Deus do céu, o Fernandinho vai fazer a palestra e ele vai pedir para eu dirigir, porque só tinha nós dois. E eu já fui pensando: como é que a gente faz quando dirige? Tá, a gente dá boas-vindas, apresenta o palestrante, faz a prece, passa a palavra para ele. Isso eu pensando enquanto me encaminhava. E quando chegou lá, o Fernandinho, sem muita cerimônia, disse assim: meus irmãos, a palestra de hoje vai ser com o nosso irmão Ricardo. Aí eu parei assim: e agora, né? Ele disse isso e já voltou, foi embora, e eu fiquei sozinho. E eu olhava para o povo, e o povo olhava para mim. E eu digo: e agora? Né? Eu lembrei daquela história que o Divaldo contou tantas vezes, lembram? Quando ele estava lá em Aracaju, fazendo uma de suas primeiras palestras. E na hora da palestra ele esqueceu tudo, não saía nada. Bittencourt Sampaio, se não me engano. Humberto de Campos, não? Ou Humberto de Campos. Chega para ele e diz assim: Divaldo, abra a boca, fale alguma coisa, senão eu não consigo te ajudar. E ele abriu a boca. Eu lembrei daquilo. Eu falei: olha, eu estou muito longe do Divaldo, mas como a missão é nobre, eu vou esperar que eles me ajudem também. E eu abri a boca e comecei a falar. Isso já faz mais de 30 anos, nunca mais parei de falar. Mas naquela palestra, eu comecei a falar, e depois de 40 minutos eu estava com outro problema. Como é que eu vou parar de falar? Porque as ideias não paravam de vir. Era uma atrás da outra, e eu falando, e eu dizendo: meu Deus do céu, está chegando ao horário e tem que parar de falar. E eu encerrei assim, abruptamente. Bom, encerrou, acabou a palestra. Continuei fazendo palestra. E eu comecei a me questionar sobre isso. Mas vem cá, quem sou eu para fazer palestra? Né?
Eu, com tantos defeitos, com tantas coisas mal resolvidas dentro de mim, com tantas questões ainda não respondidas, quem sou eu para me dirigir a uma plateia como esta para falar? Por quê? Eu não sei se na mesma noite em que eu estava com esses questionamentos, mas certa noite, eu dormindo, eu sonhei que estava numa casa, era uma casa antiga, mas uma casa confortável, com alguns sofás, e eu estava sentado em um daqueles sofás. Lembro os detalhes. Eu vestia um terno branco, daquele que fica todo engelhadinho. Fumava um charutão, um chapéu branco na cabeça. Algumas pessoas, alguns assessores, poderíamos até usar outro adjetivo, quando de repente entrava um grupo de pessoas, vinham até mim preocupadas porque eles estavam com algum problema mal resolvido lá fora, pediam a minha ajuda. Eu levantava, deixava o charuto em cima da mesa de centro, ia até lá fora, tinha uma plateia enorme, era uma espécie de palco. E eu falava para aquelas pessoas, não lembro o que falava, mas eu lembro que elas me aplaudiam muito. E eu voltava, e quando chegava lá dentro, eu dizia assim para os meus apoiadores: tá vendo aí como é que resolve as coisas? Vocês não sabem como é que enganam o povo? É assim que se faz. E eu acordei assustado, suado. Voltei a dormir e o sonho continuou. E na segunda parte do sonho, eu ouvia alguém me dizer assim: entendeu por que é que você precisa fazer muita palestra? Ou seja, é uma forma de eu compensar o mau uso que fiz da voz em existências anteriores. Foi esse o instrumento que o gerente do banco me deu para eu trabalhar com ele agora. E isso vale para cada um de nós. Se a sua mediunidade é psicofônica, psicográfica, psicopictografia, não interessa. Use o instrumento que a natureza te deu. Porque certamente ao utilizá-lo bem, estaremos compensando o mau uso que fizemos em épocas anteriores. Então, não descuidem das suas mediunidades. Mas para compreender as razões que levam ao trabalho numa casa espírita, é imprescindível que o indivíduo se identifique intencionalmente com os significados impressos na filosofia espírita. Por quê? Para quê? Como eu tenho que agir? E a gente só consegue isso estudando, refletindo muito, para que a gente consiga compreender. Compreender é mais do que entender. Se eu chego para vocês e digo assim: olha, você é médium, você precisa trabalhar essa mediunidade. Ok, entendi. Mas por quê? Como? Exige compreensão. É um nível a mais. Por isso que as casas espíritas nos oferecem cursos, grupos de estudo, palestras. Por isso que a bibliografia espírita é tão vasta, para que ninguém possa um dia dizer: eu não sabia. Ah, ninguém me disse que eu tinha que fazer isso. Não. Todos nós estamos bem orientados, mas tudo depende do nosso querer, do nosso livre-arbítrio, para que tenhamos efetivamente um compromisso
com a doutrina, mas acima de tudo, um compromisso com a nossa consciência. E aqui eu trago alguns níveis de comprometimento. Por exemplo, algumas pessoas desenvolvem um compromisso afetivo com a casa e com a causa. Um compromisso afetivo é quando o indivíduo mantém um vínculo sentimental e emocional com a instituição. Quantas vezes nós já não ouvimos amigos nossos dizer assim: eu gosto da casa Irmã Rosália, ela é agradável o ambiente, eu gosto das pessoas, mas só isso. Eu venho aqui, assisto palestra, aí recebe um convite para ajudar na casa. Não, eu não quero me comprometer não, tá? Eu gosto da doutrina, eu gosto de ler romance, mas eu não quero me comprometer não. Compromisso afetivo. Estão lembrando de alguém assim? Comprometimento instrumental é quando o indivíduo ele se relaciona com a instituição em função dos benefícios recebidos. É aquela pessoa que vai à casa espírita porque estava com um determinado problema e alguém disse: vai fazer um tratamento na casa espírita que ajuda. Aí mesmo a pessoa sem acreditar muito, mas como está necessitado, né? Leonardo Boff diz que na hora da necessidade até o diabo vira sacristão. E se não for exatamente isso, é quase isso. Tive algumas experiências, pessoas que chegam para mim com algum problema, ou com problema de parentes, de amigos, e eu digo: vamos à casa espírita. Não quero mexer com isso não. Espiritismo? Não quero mexer com isso não. Ok, o problema vai passando, a coisa aperta, volta de novo. Vamos à casa espírita. Tá bom. Então, se não fizer bem, mal que não faz, né? Eu digo: se não fizer bem, mal não faz. Ou seja, são aquelas pessoas que a gente diz, quando não vão pelo amor, vão pela dor. E a dor, nos seus mais variados matizes, é um grande aguilhão da nossa vida. Vai nos empurrando. Aí chegam à casa espírita, faz um tratamento, melhoram. Ainda se questionam assim: mas será que foi o tratamento mesmo? Será que não foi por acaso? Talvez tenha sido por acaso, mas continua indo. E quando elas percebem os benefícios, elas passam a ter este comprometimento aqui. Uma vez, eu trabalhava numa casa e depois do recesso de final de ano, quando nós nos preparávamos para retomar as atividades, um colega chegou para mim e disse assim: Ricardo, eu não vou participar dos trabalhos da casa mais não, esse ano não. E eu falei: mas por quê? O que aconteceu? Se chateou com alguma coisa? Eu disse: não, rapaz, é porque a gente se esforça, né? Ajuda aqui, faz, assume as responsabilidades na casa e não para de acontecer coisa ruim com a gente. Parece que a espiritualidade... Aí eu olhei assim, eu falei: entendi. Então, porque você continua tendo problemas, então você vai boicotar agora. Ficou chateado com a espiritualidade. Então, já que vocês não estão resolvendo meus problemas, eu também não vou mais trabalhar com vocês. E assim foi. Parou de trabalhar. Compromisso instrumental. Eu me comprometo com a casa na medida que a casa resolva meus problemas. Mas tem um outro nível ainda. O normativo. É quando o indivíduo se sente devedor e busca retribuir o benefício recebido. Uma questão de consciência pesada. Rapaz, quando eu estava passando por aquele problema, eu fui lá no Irmão Rosália e fiquei bom, fiz o tratamento, ficou tranquilo. Agora eu tenho uma dívida com a casa. Gente, você não tem dívida com ninguém.
Outro comportamento equivocado. A pessoa faz um tratamento espiritual numa casa e aí ela se sente obrigada a trabalhar naquela casa, como uma forma de retribuir. Não! Eu digo sempre, eu não tenho compromisso com casa nenhuma. Meu compromisso é com Deus, com Jesus, com a espiritualidade e com a minha consciência. Porque Deus, Jesus e a espiritualidade, elas estão onde eu estiver, onde eu puder ser útil. Então os compromissos não têm que ser do ponto de vista material, com a casa, nem com as pessoas. Eu tenho um compromisso com o Cleves, eu tenho um compromisso. Não! Compromisso é com Deus, é com a espiritualidade e com a tua consciência. Então não se sinta obrigado a retribuir nenhum benefício tendo como caminho a casa. Você pode ter chegado aqui a esta casa num momento de necessidade, reequilibrou-se, mas se por alguma razão você se sente mais afinizado com a outra casa, o importante é você ser útil à causa espírita, a causa dos nossos processos de reajustamento com a espiritualidade. Então exerça a sua mediunidade onde você puder ser mais útil. Temos aqui ainda o comprometimento sociológico. É o indivíduo com baixo nível de conhecimento e compreensão, ele se mantém para não perder acesso ao benefício. Não é triste isso? Eu não compreendo, eu não sei por que estou aqui, eu não estudo, mas eu não me afasto da casa porque eu vou perder a proteção dos espíritos. Então eu fico lá porque a minha consciência me obriga a ficar com medo de perder a proteção dos espíritos. Gente, vamos estudar um pouquinho mais, vamos entender, compreender melhor a doutrina espírita. E para terminar esses fatores de comprometimento, nós temos aqui o comprometimento comportamental. É aquele indivíduo que compreendeu as razões de estar ali, na casa espírita. Ele se dedica ao crescimento da instituição e ao próprio autoaperfeiçoamento. É esse comprometimento aqui que nós precisamos desenvolver em nós. Não é porque alguém pediu, não é porque alguém mandou, não é porque alguém falou. Não, é porque eu me convenci, eu compreendi por que eu sou médium, por que eu nasci com essa faculdade, qual é o meu papel nessa instituição, qual é a minha importância. E aí eu trabalho voltado com essa compreensão, para essa compreensão. Por isso que todos nós, independente do grau de ostensividade da nossa mediunidade, precisamos desenvolver esse comprometimento comportamental. E aí a gente lembra de Kardec novamente. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para melhorar o seu comportamento, para domar suas más tendências. E esse é o nosso desafio, gente. E não adianta a gente querer fugir disso. Uma vez, terminada uma palestra, um colega que assistia chegou para mim e disse assim: Ricardo, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu falei: pois não. E no alto da minha vaidade, eu pensei: ele vai elogiar minha palestra. Aí ele disse assim: quero te dizer que eu nunca mais assisto palestra tua. Falei: meu Deus do céu, foi que eu fiz? Por quê? Ele disse: porque toda vez que eu assisto palestra tua,
eu saio mais preocupado do que quando cheguei. Eu falei, então eu fico feliz agora, que ótimo. Porque eu não tenho nenhum compromisso por fazer palestra para fazer a plateia ficar feliz. Sair daqui leve, solta, né? Sorridente. Não. Você quer sorrir, você vai para um stand-up onde vai, né? Palestra espírita não é para isso. Se bem que comporte aqui e acolá alguns momentos de extroversão. Mas o objetivo da palestra, como falamos no início, é instruir e consolar. Então, se eu fizesse uma palestra aqui dizendo, meus amigos, meus irmãos, não se preocupem, Deus é bom, é misericordioso. Façamos o que fizermos, Ele vai nos perdoar, não tem problema. Aquilo que a gente não resolver nessa encarnação, a gente resolve na outra, não se preocupem. Continue do jeito que está. Eu não estaria sendo justo comigo nem com vocês. Porque apesar do processo reencarnatório ser infinito, não ter um limite, a gente não sabe quando é que o bonde da próxima geração passa. Quem me garante que eu vou ter outra oportunidade para receber do gerente do banco esse instrumento? Quem me garante? Quem me garante se depois desta eu vou ter a oportunidade de receber, de ter uma família que me aceite como filho para promover a minha reencarnação? Do jeito que vai, né? Há 100 anos atrás, as famílias tinham 20 filhos, caiu para 15, 10, 8, 5, hoje em dia tem um e olhe lá. E a gente já está no processo de substituição, né? Ao invés de filho, o cachorro resolve. Um gato de estimação, muito melhor do que filho. Filho dá muito trabalho, né? E já tem até bebê reborn. Nem precisa comprar ração. Estamos nesse processo. Quem me garante que na próxima encarnação, daqui a 50, 100 anos, eu vou ter as condições necessárias para o desenvolvimento do meu autodesenvolvimento como eu estou tendo agora? Então, esse negócio de deixar para depois é arriscado. E principalmente agora que estamos no tal processo de transição, quem garante se vai dar tempo? Aí eu deixo para a próxima e a próxima vai ser lá no outro, onde a gente vai começar de novo. Já pensaram? Aí eu falei para o colega, meu amigo, se esse é o problema, eu me dou por satisfeito. Quisera que todos saíssem preocupados. Não é preocupado assim, meu Deus, o que é que vai acontecer? Eu vou para o umbral. Não, ninguém vai para o umbral. Por uma razão muito simples, porque nós já estamos, nós já vivemos. A diferença é que o André Luiz nos mostrou o umbral, desencarnados e uma área mais densa, mas tem lugares no nosso planeta que aquele umbral do André Luiz é fichinha. Ambientes de guerra, ambientes de fome, ambientes de miséria. Nós já sabemos que o umbral envolve todo o nosso planeta. O nosso planeta ele está envolto pelas zonas umbralinas. Então a gente já está aqui. O objetivo é a gente trabalhar de tal maneira que a gente consiga construir o céu, entre aspas, que nós queremos aqui mesmo. Porque até o Papa João Paulo II já disse isso, numa das suas encíclicas, quando ele chocou o universo católico, quando ele determinou que céu e inferno não existem como ambientes físicos.
Céu e inferno são estados da alma. Então nós podemos viver o céu aqui, ou podemos viver o inferno. Este ambiente aqui, agora que nós estamos vivendo, ele está mais para quê? Há alguma dúvida que nós estamos no céu, gente? Todo mundo saudável, um com dor no joelho, outro com dor no braço, mas faz parte. A carcaça física sempre nos traz alguma coisinha. A dor nada mais é uma lembrança de que nós estamos encarnados, só isso, para a gente não esquecer. Olha só que ambiente agradável. Olha que coisa gostosa. Não deixa nada a desejar aos ambientes de nosso lar traçados por André Luiz. Então o que a gente tem que fazer é trabalhar para manter esses ambientes, primeiro na nossa mente. Paz interior, a paz que nos é conquistada pela consciência do dever cumprido. Gente, isso não tem preço. Gente, eu conheci a doutrina espírita. Eu descobri que eu tenho uma faculdade mediúnica, eu estou tratando no sentido de cuidar dela, estou desenvolvendo, estou educando-me para educar a minha faculdade, eu estou utilizando esse instrumento que eu recebi do gerente do banco para levar o bem àqueles que precisam, eu estou sendo útil. Gente, não tem sensação melhor, no meu caso, quando alguém chega para mim e diz: ouvi a tua palestra, me fez um bem danado. Isso não tem preço. A gente só tem que ter cuidado de trabalhar o orgulho e a vaidade, para não cair do cavalo. Mas é uma resposta, é um feedback que nos alimenta o sentido para continuar. Quando eu publiquei aquele livro, A Vida Sempre Ensina, um dia eu estava caminhando lá no parque e via um cidadão correndo também no sentido contrário. Aí de repente ele começou a diminuir a marcha, começou a caminhar, e quando chegou próximo ele parou e: você é o Ricardo Honório? Eu falei: sou. Eu já fiquei preocupado, né? Caramba, os credores me acharam aqui na caminhada. E ele disse: eu queria muito te encontrar para te agradecer. E o que foi que eu fiz pelo senhor? Eu recebi de presente aquele seu livro. E ele mudou muita coisa na minha vida. E eu queria te agradecer. Aí você lembra assim: quantos livros venderam? 1 milhão? Não. 100 mil? Não. Foi uma produção singela, 4 mil livros. Mas vendeu muito pouco. Não interessa. Se tivesse sido vendido apenas 1 livro para aquele cidadão, já teria valido a pena. E isso vale para todo o bem que nós fazemos. Todo o bem que nós fazemos. Sabe aquela dona de casa que ela tem a paciência de ouvir a vizinha? Ela não tem ideia do bem que ela está fazendo, porque provavelmente a vizinha não tenha recursos para pagar um psicoterapeuta. Então o psicoterapeuta dela é a vizinha, onde ela vai lá e fala mal do marido, fala mal dos filhos, fala mal da nora, fala mal do genro, sai leve, né? Deixa a carga toda lá na vizinha. Aí a vizinha faz uma oração, encaminha tudo para o universo diluir. Não tem noção do bem que está fazendo. E é uma das, entre aspas, mediunidades mais difícil hoje em dia. Aquela em que você se dispõe para ouvir o problema do outro. Porque quantas vezes a gente já não ouviu? Eu já tenho os meus problemas, ainda tenho que ouvir o dos outros. Não quero nem saber disso. Que é isso? Vamos procurar ser úteis da maneira que a gente puder. Então, gente,
dentro dessa necessidade de educação mediúnica e de comprometimento, tem esse fator aqui, ó, relacionamento. É fácil o relacionamento em casa com nossos familiares? Se não é fácil em casa, imagina na casa espírita. Imagina na rua, imagina no ambiente de trabalho. Então, cuidar dos nossos relacionamentos é uma forma de cuidar também do nosso equilíbrio, para que possamos trabalhar melhor possível a nossa faculdade mediúnica. Então, ó, a desarmonia interior é a falta de cuidado em expressar, e a falta de cuidado em expressar emoções pode comprometer relacionamentos. Vamos cuidar só da casa espírita? Precisamos ter paciência com os nossos companheiros. Dirigente espírita, dirigente de casa espírita, deve ter uma dívida muito grande. Porque comandar casa espírita não é fácil. Aí você pergunta assim, é por conta das influenciações espirituais? Também. Mas é por conta das desarmonias entre os encarnados. E os dirigentes têm que ter paciência de Jó para manter o equilíbrio interno e manter o equilíbrio da instituição. Então, gente, vamos colaborar. Vamos colaborar com os nossos dirigentes. Se a gente não puder trazer harmonia, que pelo menos não tragamos desarmonias. Vamos cuidar dos nossos relacionamentos. E para concluir, o trato com a mediunidade não é uma questão exclusivamente religiosa. Como nós falamos no início, a prática mediúnica está no campo da ciência espírita. Por isso exige construção de conhecimento, esforço individual e organizacional, esforço coletivo para o melhor aproveitamento do instrumento que é a mediunidade.